Boa noite, gente. Vamos lá. Essa é a aula 7 sobre conjuntos ainda. Eu vou dar continuidade, né, ao assunto da aula passada, que foi definições, né, coisas iniciais, propriedades muito iniciais, relações de inclusão, de pertinência entre conjuntos. E agora a gente vai avançando um pouco falando sobre operações entre conjuntos, e com isso a gente pode formar a álgebra dos conjuntos. E essa parte aqui de cardinalidade dos conjuntos eu não vou conseguir falar, porque eu não falei na outra turma, também não vou falar para vocês. A gente fala na aula que vem, tá? Então vamos ver isso. Na aula passada eu falei então de novo sobre o que é conjunto, o que são elementos, as definições, a anotação inicial sobre essa teoria. Só para reforçar, né? Teoria dos conjuntos, então, é o quê? O que é isso? São coisas que a gente se refere a objetos que são conjuntos e tem operações entre eles que mantêm o resultado também como conjuntos. Assim como existe a teoria dos números, né? Que são você tendo números como operandos, fazendo operações que você conhece, vai resultar também em números, aqui é a mesma coisa. E também existe, por exemplo, a teoria dos grafos, que são grafos são objetos, você faz operações em grafos, como resultado você tem grafos também. Então, é um mundo novo de coisas que você aprende quando você entra numa teoria, tá? Esse assunto aqui vocês já viram, né? É um assunto de ensino médio e tal, mas eu quero formar um pouco melhor essa compreensão de vocês e estabelecer melhor as propriedades e trabalhar melhor com elas aqui, né? Então, hoje eu vou falar sobre operações, porque, como eu estava dizendo, a gente está lidando com conjuntos e esses conjuntos possuem operações, né? E aí é o que a gente vai ver, são essas operações. E com isso a gente também consegue estabelecer identidades em conjuntos, que são expressões, são igualdades, de modo que você consegue expressar um conjunto de um jeito diferente, mas que na verdade é o mesmo conjunto, né? Isso que é uma identidade, né? Bom, e cardinalidade de um conjunto, infelizmente eu não vou falar isso aqui hoje, mas só para dizer o que é, né? Cardinalidade de conjunto é tamanho de conjunto, né? É número de elementos que tem num conjunto. Uma vez que você já sabe obter conjuntos por meio de operações, a pergunta que a gente se faz é saber quantos elementos tem nesse conjunto que foi obtido por meio dessas operações. Então, com isso, a gente restringe nesse primeiro momento a falar do princípio da inclusão e exclusão, que é o quê? O princípio da inclusão e exclusão é a determinação da cardinalidade do conjunto que é obtido por meio de uniões de conjuntos, tá? Então, quando se fala, você tem a união de dois conjuntos, e aí, qual é a cardinalidade dessa união? Ou seja, quantos elementos tem nessa união? Isso que é o princípio da inclusão e exclusão. Que aqui, infelizmente, no curso de vocês, eu só vou me restringir quando você tem dois ou três conjuntos, mas eu poderia generalizar isso a quando você tiver um número arbitrário de conjuntos. E para a gente conseguir entender isso, tendo um número arbitrário de conjuntos, você quer saber quantos elementos existem na união deles, então você precisa ter um conhecimento mais aprofundado de análise combinatória. Que inclusive eu vou falar isso para vocês, mas eu não vou conseguir entrar nesse assunto aqui porque eu deveria ter mais aulas para isso. E infelizmente o cronograma é apertado, mas caso vocês tenham interesse e queiram entender melhor sobre isso, vocês vão ter a base entendendo bem a análise combinatória, tá? Mas, de novo, isso aqui é para a aula que vem, porque não deu tempo de eu falar hoje. Então, vamos falar sobre as operações, né? Falando sobre as operações de conjuntos, a gente vai ver que existe uma similaridade muito grande com o que a gente já sabia em lógica, né? Então, as operações em lógica eram o quê? Eram operações cujos operandos eram componentes, certo? Componentes são enunciados que possuem valores. E você consegue, baseado no valor que as componentes vai ter, dizer qual é o valor que a expressão obtida por meio de operações lógicas vai obter. É com essa mesma ideia que a gente entende essas operações em conjuntos. A diferença é que aqui a gente não tem mais componentes, mas são conjuntos. E o que é uma união de conjuntos, né? Você vai ver que tem a definição de união é exatamente a definição de disjunção. Por quê? Você tendo dois conjuntos A e B, a união dos dois é um novo conjunto. Assim como a disjunção,
você tem disjunção de componentes, o resultado dessa disjunção é uma nova expressão, é um novo enunciado. Tá, mas o que tem esse conjunto de especial? São os elementos que pertencem a A ou a B. Isso é o que resulta o conjunto da união de dois outros. Falando em termos de propriedades, porque na aula passada a gente viu, né, maneiras de descrever um conjunto. E quais eram? A gente consegue escrever um conjunto listando os elementos. Isso nem sempre a gente consegue se o conjunto não for enumerável, e eu até comentei sobre isso na aula passada. A gente consegue também descrever um conjunto por meio de propriedades, que é isso que está aqui, é o que define, é o que diz claramente o que o elemento tem que ter para pertencer a esse conjunto. E uma outra forma que a gente tem também é o diagrama de Venn, que acaba que é bem visual, bem interessante por ser palpável, né? Você entender como é o conjunto, tá? Mas aqui é pela forma de propriedade, né? Então, o que quer dizer isso? Quer dizer que o elemento que pertence a esse conjunto é uma variável, de modo que essa variável satisfaz o quê? Uma dessas duas propriedades. Isso que é o ou, né? É satisfazer uma das duas, ao menos uma das duas, né? Então você tem x pertence a A ou x pertence a B. O que isso quer dizer em termos lógicos de valores é uma variável, ela vai possuir valor verdadeiro em relação a ela pertencer a esse conjunto quando acontece o quê? Ela é verdadeira para esse conjunto ou é verdadeira para esse conjunto, ou seja, ela pertence a esse conjunto é verdade ou ela pertence a esse conjunto é verdade. Então, vê que você tem uma disjunção aí, de modo que a componente é o quê? É x pertence a A, é a componente. X pertence a B, é a outra componente. Isso você junta por meio da disjunção, e isso define a propriedade do conjunto da união. Até rimou, sem ter tido intenção. Olha que maneiro, você até rimar, viu? Entenderam? Show? Então, um outro jeito é você ter o diagrama de Venn, como eu estava mencionando, né? Então, o diagrama de Venn é bem visual, né? Você tendo a união de dois conjuntos, vê que ele é formado exatamente pelos elementos que pertencem a ao menos, ou seja, pelo menos um dos dois conjuntos. E é isso que quer dizer a disjunção ser verdadeira, né? A disjunção é verdadeira quando ao menos uma das duas componentes possui valor verdade. Possuir valor verdade para a gente aqui é o elemento pertencer de fato àquele conjunto, porque é isso que está mencionando a componente aqui, certo? Então, você tendo a união, o que você está interessado é nisso que eu estou riscando aqui. É um exemplo de um diagrama de Venn, em que há interseção entre os dois conjuntos, mas interseção não falei ainda, mas enfim, é uma representação dos conjuntos em que tem um elemento que ele pertence tanto a um quanto ao outro ao mesmo tempo. Por exemplo, eu tentar mencionar aqui, A é o conjunto dos alunos de FMC, B é o conjunto dos alunos de prog. Então, deve ter alguém aí que faz prog e FMC ao mesmo tempo. Ele é um único elemento. Ele é representado uma única vez. Então, por isso que você tem que pôr ele aqui, satisfazendo a propriedade dele pertencer a ambos os conjuntos, no caso, porque ele está aqui na interseção. Aqui, no caso, um está estritamente contido no outro. Aqui, o caso, eles não têm interseção, ou seja, a interseção é nula, é um conjunto vazio. E a gente vai ver melhor isso já já, tá? Mas, ok, antes da gente avançar, vamos ver alguns exemplos bem simples, tá? Então, dois conjuntos A, B, o outro conjunto C, D. O que é a união? É você juntar todo mundo. Isso é você unir, né? É você ter na solução os elementos que pertençam a ao menos um dos dois conjuntos. Então, você está juntando todo mundo. Olha esse outro exemplo aqui. Um conjunto é o AB, o outro conjunto é o ABCD. Olha o que é a solução. É o conjunto ABCD. Tá. Bom, e aqui eu chamo a atenção pelo fato de o que eu mencionei na aula passada, eu deixei bem claro para vocês que um conjunto, você tem que ter uma boa definição para ele, tem que estar bem clara qual é a propriedade, tem que estar bem definido. Uma outra coisa que ele tem que ter é o quê? Cada elemento ele tem que ser distinto. E por que isso? Aqui, por conta disso que está aqui, ó. Caso você estivesse considerando elementos repetidos, e aqui você tem um A que está aqui e o A está aqui, tá vendo? Eles estão em conjuntos distintos, mas o elemento é o mesmo. Se você juntasse esses dois conjuntos por meio da união, ele seria representado duas vezes, caso você representasse todo mundo. Porque o que é a união?
É um conjunto e que, pô, passa por uma varredura aqui num conjunto, pega todo mundo. Passa uma varredura no outro conjunto, pega todo mundo também. Mas isso aqui não é uma boa descrição de um conjunto, porque você tem elementos repetidos e elementos repetidos não podem estar sendo representados no conjunto. Por isso que faz sentido aquela anotação, aquela definição que eu passei para vocês, que conjunto é uma coleção de objetos bem definidos, tem que ter uma propriedade clara para que você consiga entender o que o elemento ele pertence ou não pertence estritamente ao conjunto, né? É exclusivo essa relação, ou pertence ou não pertence. E uma outra coisa é que os elementos tenham que ser distintos, certo? Se eu quiser saber os alunos que fazem FMC ou fazem prog, por exemplo, o Rafael faz prog também, além de FMC, então ele vai ser contado uma única vez, não posso contar ele duas vezes, né? Então, por isso que na união só aparece um único elemento aí, né? Um outro exemplo bem simples aqui, ABC, BCDE, aliás, CDE, né? Então, você tem aqui a solução também. O outro conjunto, que é ABC fazendo união com um conjunto vazio. O que é isso? O que justifica a união de um conjunto arbitrário por um conjunto vazio ser esse próprio conjunto arbitrário? É você entender qual é a definição de união. É o elemento pertencer à união se ele pertence a ao menos um dos dois conjuntos. Em outras palavras, uma consequência disso é que o elemento está na solução, ou seja, no conjunto resultante, caso ele pertença ao primeiro conjunto que tem elemento, ok? Ou pertence a outro conjunto, mas que não tem elemento aqui. Então você não vai ter agregado ninguém. Então o resultado é o próprio conjunto arbitrário que você estabeleceu inicialmente. Sim? Certo. Eu enxerguei quando você estava comentando em relação à união, né? E aí, quando você tem os dois conjuntos que são operadores da união, aí você tem o mesmo elemento, aí quando você vai representar a união, você só coloca uma vez. Eu lembrei daquela regra das equivalências na lógica proposicional, que é a da absorção, né? Se não me engano, absorção. E essa propriedade a gente vai ver aparecer já já de novo. Show. Continuando, dois conjuntos, por acaso os dois são vazios, ou seja, os dois não têm elemento. Então na solução também não vai ter elemento, né? Então vazio, união vazio é o próprio vazio. Agora vamos falar um pouquinho das propriedades que a gente agrega, entendendo uma vez que a gente entende o que é a união, né? Entendendo essa definição, com isso a gente consegue extrair propriedades, né? Então, sejam ABC conjuntos quaisquer, arbitrários, aí que você tome, as seguintes propriedades são verdadeiras. Então, essa primeira é exatamente o que o Iago estava falando, né? A união A é o próprio A, e o nome disso é a idempotência, né? O que é isso? É que você agrega algo, mas não ganha nada novo. Informalmente falando, é isso. Certo? A justificativa é ter esse mesmo ponto que eu argumentei anteriormente de você tentar fazer uma união com um conjunto vazio. Você também não está agregando nada novo. Isso de você fazer união com um conjunto vazio, se não agregar nada novo, o nome disso é elemento neutro. Tá? É um elemento que também, no caso, elemento aqui, no caso, é o conjunto. Né? O conjunto é vazio, você fazendo a união com um conjunto A qualquer, você continua mantendo o seu conjunto A, o nome dessa propriedade acaba sendo elemento neutro. Tá? A união B é a mesma coisa que B união A. E o porquê existe isso? É consequência da própria definição, né? Porque você não tem aí uma regra de quem você toma primeiro para ir para a solução. Tanto faz primeiro você olhar os elementos de A, os elementos de B. Então, por isso que A união B é a mesma coisa que B união A. O nome disso é a propriedade comutativa. Veja que esses nomes aqui são familiares para vocês desde a aula 2. Então, na aula 2 do curso, eu falei disso tudo, sendo que utilizando com expressões lógicas. Então, veja como teoria dos conjuntos é uma consequência imediata de lógica. Né? Então, é por isso que faz sentido a teoria dos conjuntos estar aqui, quase que no meio do curso. É porque tudo que vocês já sabiam lá de trás, vocês vão aplicar aqui, sendo que os objetos agora vão ser outros, né? Não vão ser mais componentes, mas sim conjuntos.
que tem propriedades, e essas propriedades você consegue definir e escrever por meio de componentes também, entendeu? A representação dessa propriedade 3 aí no diagrama de Venn ficaria como? A propriedade 3 no diagrama de Venn? Então, você ter, o que é A união B? A união B é você ter aqui A, B, o seu interesse é em todo mundo, então você tem esse conjunto achurado aqui. E você ter B união A vai dar na mesma, não tem nem muito o que fazer diferente, tá? A diferença é, na hora de achurar, de riscar, você poderia começar riscando por A, indo para B, ou começar de B, indo para A, sabe? Mas não ia fazer nenhuma diferença. O diagrama de Venn aqui não agrega nada novo, porque é a mesma expressão. A gente vai ver um pouquinho mais à frente que você tem jeitos diferentes de falar de uma mesma coisa. Isso a gente já sabia também, né? Sobre equivalências, né? Você tendo o enunciado lógico, ele pode ser falado diferente. Tem o mesmo valor, ou seja, eles são equivalentes, mas ainda assim as expressões são diferentes. Por exemplo, lá atrás a gente viu, né? Se você faz uma adjunção de P com Q, se você nega isso, isso daqui é a mesma coisa de você negar P, fazer a conjunção com a negação de Q. Certo? São equivalentes, isso e isso aqui. O que implica em você falar diferentemente essas coisas aqui. Por exemplo, não é verdade que Iago ou Mateus vai passar em FMC. Certo? É essa a expressão. Mas aqui não é isso que eu estou falando, apesar de ser equivalente. O que eu estou falando é Iago não vai passar e Mateus não vai passar em FMC. Vejam, são expressões equivalentes. O sentido dos dois enunciados que eu falei é o mesmo, são os mesmos, é o mesmo sentido, possui os mesmos valores para todas as interpretações, ou seja, são equivalentes mesmo. Porém, as expressões são diferentes. A escrita é diferente, né? E aí você consegue ver, igual a gente vai ver, o diagrama de Venn, a construção de um vai ser diferente do modo que eu vou construir o outro. Mas, eles sendo equivalentes, o resultado vai ser o mesmo. O conjunto final vai ser o mesmo. Isso é o que a gente vai ver. O jeito de construir acaba indo por caminhos diferentes. Entendeu, Matheus? Mas aqui não, é a mesma expressão. A comutatividade aí dá na mesma, né? Tá? Então, aqui é uma lei. Fala, Larissa. No slide anterior, esse aí mesmo, esse idempotente, como é que seria se A fosse igual a B e fosse feita a união dos dois? Como seria representado depois do igual? União B. Ou você colocaria B união A. Aqui é um caso em que A é igual ao outro que você põe aqui. Nesse Esse caso, é igual dá a só o esse. A. O idempotente se refere a essa característica em que justamente o conjunto que você está considerando como operandos, os conjuntos são iguais. Então, é uma característica de quando você faz uma operação de união, de modo que ambos os operandos são iguais. Então, você ganha essa igualdade. Entendeu? Mas da representação do segundo modo, então eu colocaria igual a união B seria igual a união B? Ficaria meio esquisito. Por isso não faz sentido. Que era Aí reduzir depois, a um só. Você não reduz a um só. Entendeu? Porque os conjuntos são distintos. A e B, dado que o nome é diferente, então os conjuntos são diferentes. Então você não tem idempotência. A idempotência é quando se ela se refere quando os operandos são iguais. Não são A diferente desse A. Não faz sentido isso. A é igual a A. Entendeu? Entendi. Obrigada. Aqui, essa expressão, né? Ela se refere também à mesma coisa. O nome disso é a associatividade. Veja aqui, o que justifica a associatividade? Você poderia pensar em tabela verdade, né? A tabela verdade, a gente extrai essa informação. Na verdade, tudo que está aqui não é novo, porque
igual eu estava falando, na aula 2 apareceram essas equivalências lá, tá? Então, era a mesma coisa quando eu fiz lá, P de junção com P é equivalente ao próprio P. Isso é idempotência, utilizando a expressão lógica, tá? Aqui, a mesma forma, o nome disso é associatividade, igual existia lá. E o porquê isso daqui é verdadeiro? De novo, tabela verdade justifica, sendo que A é um conjunto aqui. Então, o que significa uma tabela verdade, mas agora representando conjunto e operações entre conjuntos? É justamente, igual eu falei no slide anterior, quando tinha a propriedade, né? Então, se refere a... Ih, tá muito lá atrás, não vou voltar não. Mas se refere à propriedade de X pertencer àquele conjunto, é essa a propriedade que se refere a esse conjunto. É uma variável X que possui a componente de X pertencer a esse conjunto A. União, uma outra variável que pertence a esse conjunto B. Então, é essa analogia que a gente faz utilizando a tabela verdade da aula 2. Mas a gente consegue também justificar isso sem pensar muito sobre essas tabelas verdades e coisa do tipo, mas é a própria consequência da definição da operação, certo? A operação de união tem uma definição. Não é algo aceito sem ter o que significa aquilo, né? Não é uma primitiva. Então, qual é a definição? A união B se refere aos elementos que pertencem a ou B. O resultado dessa operação aqui é um novo conjunto, que vão ter elementos que pertencem a A ou a B. O resultado desse conjunto, você vai fazer a operação com outro conjunto. Então, o final das contas, você vai ter o quê? São os elementos que pertencem a A, ou que pertencem a B, ou que pertencem a C. O que dá na mesma se você fizer assim, que é A união B união C. Então, é você fazer A, uma operação com outro conjunto que tem os elementos que pertencem a B ou C. Então, o resultado vai dar exatamente o mesmo conjunto. O que é bem visual, o que é bem intuitivo. Só estou aqui formalizando um pouquinho mais essas justificativas, né? É igual eu estava falando para outra turma. Tem coisa que é muito fácil ser verificada, ser entendida, né? Mas a justificativa, às vezes, faltam palavras. Concordam com isso? É tão fácil, é tão imediato que fica complicado dizer o porquê. Sim. Então, é isso que eu estou fazendo aqui. É dizendo o porquê de algo que é tão simples, mas que você tem que parar para pensar uma vez que você pede, mas por que isso é verdade? Se põe no lugar de uma criança bem pequenininha. Dá exemplo, você não consegue justificar uma veracidade. Exemplo, você consegue constatar que para aquele caso está funcionando. Mas quando se fala prova que isso daqui é verdadeiro, você tem que dar um argumento que funcione independente do exemplo que você venha escolher. Por isso que dar exemplos não funciona para garantir que algo é verdadeiro. Só garante que uma informação é falsa. E aí você dá um contra-exemplo. É igual eu falei na aula anterior, sei lá qual aula, quando eu falo, todos estão de azul. Se isso é falso, é simples, basta você me falar de alguém aí que não está de azul, né? Agora, falar que todos são de azul, eu tenho que conseguir um argumento forte para isso. É claro, eu poderia tentar exibir cada um de vocês aí e verificar a propriedade, mas vocês são um conjunto finito. E agora, quando você tem um conjunto infinito? Por isso que a gente tem que ter um argumento forte para justificar essas coisas. Show? Tá claro o que eu estou falando? Sim. Vamos, com isso entendido, né, dessa operação de união, vamos avançar para outra operação que é de interseção. Tá? O que é interseção? A gente faz aqui a analogia justamente com essa definição de interseção, né? Ela tem exatamente o mesmo papel de uma conjunção, né? Porque, veja, você tendo dois conjuntos A e B, né? O que é a interseção deles? A interseção deles se refere ao elemento vai estar nessa solução. E o que é solução? Solução é o conjunto obtido dessa operação. A operação é interseção. Então, o que vai estar nesse conjunto solução? É uma variável, de modo que a variável satisfaça o quê? Ela pertence tanto ao primeiro conjunto quanto ao segundo conjunto.
Então, você tem também aqui uma conjunção, e é essa conjunção que vai definir essa operação de interseção. Tá claro? Então, é por isso que uma interseção é uma conjunção, porque é uma conjunção das propriedades que você tem. Perfeito? Então, tudo que a gente já sabia anteriormente, a gente vai aplicar para cá agora também. Pensando no diagrama de Venn, o que a gente está interessado é justamente nessas regiões que estão achuradas nesses exemplos aqui. Você tem A, tem B, a interseção B, no caso, é o conjunto. É o conjunto que é dos elementos que pertencem a ambos. É esse pedacinho aqui. Isso é um conjunto. É um subconjunto, ok, mas um subconjunto é um conjunto também. Então, ele é um conjunto de modo que os elementos têm que satisfazer as duas propriedades. Aqui da mesma forma, porque ele está contido, né? A está contido em B, então todos os elementos de A são elementos de B. Então, você tem a interseção tendo todos os elementos de A como solução. Aqui você não tem elemento de A que seja elemento de B, né? Então, a interseção dos dois não tem ninguém, ou seja, é o conjunto vazio. Então, a solução de uma operação, ela sempre é um conjunto. Pode ser que não tenha elemento, mas beleza, aí é o conjunto vazio. Entendeu? Beleza? Tá claro isso? E só para reforçar, é o conjunto obtido dos elementos que pertençam aos dois conjuntos aí iniciais. Alguma pergunta? Estou falando muito rápido? Tá de boa? Tá de boa. Sim, sim. Agora, da mesma forma que a gente tinha as propriedades de união, vamos olhar as Professor, propriedades de interseção. Oi? Deixa eu saber. As listas que o senhor tem passado é exatamente o mesmo modelo da prova? O que significa modelo da prova? Quando eu digo modelo da prova, tipo, as perguntas que vão cair vão ser baseadas no mesmo tipo de trabalho que a gente já vem fazendo. Exemplo, você me dá um cálculo fácil para resolver como lista, é uma coisa, e quando você chegar lá, você me dá um cálculo do ITA, de um concurso do ITA para fazer. É mais ou menos isso. Essa Você está falando, então, comparação. em grau de dificuldade, Grau de exatamente o dificuldade, mesmo em relação da lista para a prova. Essa que é a sua pergunta. Então, a exatamente resposta isso. para isso é: olha nas listas as últimas perguntas. Por quê? As últimas perguntas das listas são exatamente similares aos da prova, são do mesmo nível. As iniciais lá da lista é bobeira, é só para reforçar coisas que são bem similares. Então, são várias questões que estão inicialmente nas listas, mas que é para entender se você sabe mesmo. Então, por isso, para reforçar. As Podia finais, equilibrar isso, né, professor? é o quê? Podia equilibrar isso, né? Fazer da Equilibrar o mesma quê? forma. Escalonar a prova do Colocado em. conhecimento, Claro que não. O do meu conceito objetivo. básico, do O conceito meu, básico ao conceito mais avançado. não, o meu objetivo é que vocês entendam muito bem esse assunto aqui. Não é saber só o básico, não. Para você ver, teoria Ah, dos conjuntos é um assunto que você já conhece há muito tempo. Eu estou aqui reforçando verdade. e falando de jeito, inclusive, um pouco mais elaborado sobre essas coisas, né? Porque Verdade. o objetivo é fazer vocês repensarem, terem senso crítico mais apurado, para justamente no futuro saberem também desenvolver algoritmos mais elaborados, porque precisa ter bem clareza do problema que você está lidando, entendeu? Exercícios do ITA são bem ok. Dá para. Quer que eu pegue lá? Eu pego lá. Quero não. Pode deixar do jeito que tá. Tá Já tá bom, você já complicado criou do uma jeito que ideia tá. aí, né? Bom, tô brincando. Vamos lá. Olhar as propriedades aí. Sejam A, B e C conjuntos aí arbitrários, né? Então, o Wallace, baixa aí sua mão que você ainda tá levantada, só para não ficar aparecendo para mim aqui. Acho que tem como tirar. Ah, tem como tirar aqui. Não sei. Enfim. Tá. Bom, a interseção A é igual ao conjunto A. Tá claro? O nome disso também é idempotente, sendo que é idempotência em relação à operação de interseção. Tá?
O que justifica isso é a consequência da própria definição, né? É um elemento que ele tem que pertencer a e tem que pertencer a, ou seja, ao próprio conjunto A. A interseção universo é o próprio conjunto A. O nome disso é elemento neutro também, né? Então, é essa adição, no caso não é uma adição, porque eu não estou somando nada, mas é essa operação de modo que você põe ali um novo conjunto por meio dessa operação em particular de interseção e você não agrega nada novo, certo? E aí você tem um elemento neutro, que nesse caso da interseção é o conjunto universo, U é o universo, tá? E o porquê? O universo são os elementos que fazem sentido no seu contexto. Todos os elementos do seu contexto pertencem a esse conjunto universo. Você fazendo isso, interseção com os elementos que, além de pertencerem ao universo, também pertencem ao conjunto A, resulta no próprio conjunto A. Diferentemente da união, porque na união a gente tinha o que? O elemento neutro não é o universo, né? Mas é o vazio. Então, o elemento neutro aí muda, né? Qual é esse conjunto aí que não agrega nada novo? Para um é o vazio, para o outro é o universo. A comutatividade também vai acontecer, a associatividade também vai acontecer, certo? Então, a mesma justificativa que a gente poderia ter para obter a associatividade em relação à união, a gente herda essa ideia aqui também, né? Porque aqui você faz primeiro a interseção de A com B, ou seja, são os elementos que pertencem tanto a A quanto a B. Isso daqui é o resultado que você vai fazer que também pertençam a C. O que vai dizer que tanto faz você fazer agora o A interseção B com C, vai dar na mesma de você fazer A interseção B interseção com C. É aí nesse passo a passo que a gente consegue justificar essa identidade aqui, tá? Ok? Algum comentário aqui? Não? Então, avançando, dado que a gente já entende agora o que é uma interseção, né? A gente consegue definir o que são conjuntos disjuntos, certo? É uma característica, né, de conjuntos de modo que a interseção deles é o conjunto vazio. Veja que conjuntos disjuntos é algo diferente de conjuntos distintos, beleza? Conjuntos distintos são conjuntos que não são iguais. Conjuntos que não são iguais são conjuntos que têm elementos que não são comuns. São coisas diferentes, tá? Conjuntos disjuntos são esses distintos que, na verdade, não têm nada em comum. É esse mais particular aí, de modo que a interseção é vazia. Fale, Iago. Poderia voltar na página anterior, por gentileza? Quando eu faço a interseção... Ah, não, tá. O que você acabou de falar gerou uma dúvida. É porque eu já ia falar, perguntar se quando você faz a interseção de A com o universo, eu não estaria contando os elementos do universo, sendo que aí você acabou de... Antes de eu perguntar, você já respondeu a pergunta já. Porque eu vou falar o que eu entendi. Tá. Sem interseção, eu só vou pegar os elementos em comum e não os elementos que não estão comuns. Então, por isso que é o próprio A, né? Isso, Show, perfeito. beleza. Isso aí. Tá? O diagrama de Venn seria mais ou menos isso aqui, né? Quando conjuntos são disjuntos. Você tem A, tem B, não tem ninguém na interseção. Então, o diagrama de Venn, você tem que representar essa relação entre eles, né? Então, a gente já sabe o que é união, a gente já sabe o que é interseção, né? O que a gente quer fazer agora é falar de conjuntos que são obtidos por meio de mais de uma operação distinta. Então, as identidades que a gente falou inicialmente se referiam àquelas que só tinham operação de união. Depois, foram as identidades que só tinham a operação de interseção. Agora, são expressões, na verdade, conjuntos obtidos quando há as duas operações aí, misturadas, tá? Então, vamos falar um pouquinho sobre essas identidades que aparecem. E tentar justificar o porquê, né? A união A interseção B é igual ao conjunto A. Me digam aí o porquê.
Vocês conseguem enxergar o porquê isso é verdadeiro? Veja, A, B são conjuntos quaisquer. Eu acho que eu entendi. É porque a interseção pega só o que tem em comum entre os dois e depois junta, bota a parte de A de volta? Perfeito, Vira isso A daí. de novo? Isso. Então, veja que isso aqui é uma união. Então, é uma união de quem com quem? Primeiro, todo elemento de A vai estar na solução. Porque é uma união, então todo elemento que está em A vai estar na solução. Depois aqui, também faz sentido ter todo elemento de A aqui. Certo? E esse pedaço que está aqui, A interseção B, ele é um subconjunto de A. Tá claro isso? Porque o elemento que está aqui, ele necessariamente está em A. Também está em B. Ok, mas ele está em A. Ah, tá. Então você está pegando todos os elementos de A juntamente com um subconjunto de A. Se você está pegando um subconjunto de A, fazendo união dele com A, o resultado é o próprio A. Certo? O diagrama de Venn talvez facilite a visualização, né? Tendo A, tendo B. O que é A interseção B? É um subconjunto de A, olha ela aqui. Olha isso aqui, rosa. Isso é um subconjunto de A. Também é um subconjunto de B, mas para a gente aqui, basta olhar isso que ele é o subconjunto de A. Ele sendo um subconjunto de A, você está olhando o quê? Uma união do conjunto A com um subconjunto de A. É o próprio A. Perfeito? Tem alguma relação de conjunto das partes com isso? Porque eu pensei um pouco nisso, nessa interseção. O conjunto das partes... Sim, esse A interseção B, ele é um elemento do conjunto das partes de A. Sim, mas é só isso que você pode tentar utilizar aqui, né? Porque você tem vários outros subconjuntos. Então, o conjunto das partes ele é obtido por todos os subconjuntos, né? Esse aqui é um deles, mas pode ter um outro que está aqui, pode ter um outro que está aqui, pode ter outro que está assim, ó. Tem elemento que está aqui, tem elemento que está aqui, é um outro subconjunto, tá? Então, você tem mais coisas quando você fala em conjunto das partes, né? Mas sim, você pode falar que ele é um elemento, no caso, o conjunto das... Eu posso falar de conjunto como elemento, não é errado o que eu estou falando, porque um conjunto das partes, ele possui como elementos os subconjuntos. E A interseção B, ele é um subconjunto de A, e a mesma coisa que eu falar, que ele é elemento do conjunto das partes de A. Ele também é elemento do conjunto das partes de B, porque ele também é subconjunto de B. Mas a união que eu estou fazendo aqui é com o conjunto A, é com esse pedaço aqui. Então, por isso que eu ganho isso daqui. Ah, tá. Agora que eu entendi a visualização. Por conta da união também. Seria, juntaria um pedaço com o inteiro e aí seria aquela a absorção, no caso mesmo. Tá, entendi. É, um outro, talvez para você enxergar melhor ainda, seria assim, ó. A. E aqui, concorda que é um subconjunto de A, isso que está aqui? Porque todo elemento que está aqui dentro também está em A. E da mesma forma é o que está aqui. Senhor, Todo elemento que está na interseção também está em A. A união dos dois é o próprio A. eu pensei que quando você deu aquele exemplo de um conjunto ABC e o outro era ABCDE, aí seria mais ou menos a mesma coisa, né? A união do A com o A interseção de B. Seria mais ou menos por Só aí. falta dizer quem é o A e quem é o B aí, né? Sim, Mas sim. tudo bem. Agora veja que a gente também tem essa absorção aí, né? Do B pelo A, mudando um pouco as operações. Porque o que é isso? A interseção A união B. Como é que a gente justifica isso daqui? É a mesma coisa, na verdade, né? Você faz um conjunto maior que tem A e B e depois tira só a parte do A. E se tornar A de novo.
É quase a mesma coisa, né? Só que o jeito de argumentar é diferente. Então, porque a diferença desse argumento é porque esse conjunto agora, ele contém esse daqui. Porque o A está dentro dele também, certo? Mas o seu interesse não é mais na união agora aqui, mas é na interseção. Então, por isso que o que sobra é somente o A. Sim. Então, você pensando, por exemplo, A e aqui B. Mas veja, isso daqui não justifica. Esse desenho que eu estou fazendo, que eu fiz no slide anterior, é só um jeito para vocês enxergarem melhor. Por quê? Isso que está aqui é uma das relações que o A e B podem ter, mas podem ter outras. Por exemplo, o A pode estar inteiramente contido em B, ou B inteiramente contido em A, ou o A ser disjunto de B. Enfim, eu só estou fazendo um desenho, tá? Só dá uma ideia desse argumento. Por isso que o que a gente está falando aqui é geral o suficiente de modo a garantir qualquer desenho que você venha fazer aí. E é por isso que a gente está falando aqui é o que argumenta, é o que é a demonstração dessa igualdade, entendeu? Tá? Mas aí se fosse algo mais ou menos assim, aqui está A, aqui está B, então, olhando A, união B é tudo que está aqui, né? Isso tudo que está aqui. E disso você vai fazer uma interseção com A, que é o que está aqui. Ou seja, qual é o meu interesse? É justamente no pedacinho que tem as duas cores, né? Então é o A que sobra. Tá? E a ideia é essa, desse conjunto aqui, que no caso é isso tudo, conter o conjunto A, porque justamente o A está nele aqui, sendo parte dessa união, que obtém o conjunto todo. Entendeu, Rafael? Entendi, obrigado. Esse daqui é uma lei muito famosa, que a gente também já utilizou. Veja que nele você tem a união, sendo que numa parte dele aqui, você tem a interseção. E aqui os três conjuntos são distintos, inclusive, né? São arbitrários, né? Aqui você tem a certeza que um conjunto é igual ao outro que está aqui. Aqui não. São três conjuntos que valem para, independente de como for essa relação entre eles. Né? Eles podem ser iguais, podem ser diferentes, mas enfim. Sendo A, B, C três conjuntos arbitrários, você fazendo a união, a interseção dessas dois conjuntos B e C, o resultado é o que a gente entende como sendo a distributividade. Além dessa operação ser distributiva, existe uma outra relação, que é essa que está aqui, que no caso é a interseção, de modo que uma das partes é a união. A gente tem essa consequência, e o nome disso também é a distributiva. Tá? Então, olha só o que eu fiz aqui. Vocês conhecem a distributiva de onde? Da tabela de equivalências lá da lógica proposicional. E você já conhecia disso de algum lugar? Sim. Álgebra. Como? Como é que aparecia? Era justamente algo que está aqui, né? Eu não vou fazer. Então, você tendo um 2 que multiplica 3 mais 5, o que é isso? Você primeiro faz a conta que está dentro dos parênteses, né? Que é o que a hierarquia manda, você obedecer os parênteses. Então, você chega à conclusão que é 8, depois multiplica com 2 para dar 16. Mas não é a única forma. O que esse 2 multiplicando essa operação aqui significa? Significa que o 2 está multiplicando tanto 3 quanto 5. Por isso que o 2 está evidenciado aqui. O que, em outras palavras, é o 2 ele multiplica tanto 3 e o 2 multiplica tanto 5 por meio dessa operação de soma. Então, isso é a distributiva. Então, você fazendo a operação aqui, dá 6, aqui dá 10, dá 16 essa conta. Então, veja que aqui a gente tem uma relação que é o que está aqui, ó. É tal como isso que aparece. Você ter aqui uma interseção é como se fosse essa multiplicação, essa adjunção, como se fosse essa soma, o resultado dá bonitinho que está aqui, né? Lembra? Porque você fica com essa operação fazendo a distributiva aqui, né? Então, é A interseção B, união que está aqui,
A interseção C. É essa a herança que a gente ganha. Sendo que aqui não. Por quê? Pensando em termos lógicos, em termos de conjuntos, sim, ok. Você faz A união B, interseção A união C. Então, você tem isso daqui. Se você fizer essa analogia com a teoria dos números, que a gente conhece, tratar a multiplicação tal como a interseção e a união tal como a soma, você tem isso daqui como falso, muito falso, né? Porque aqui, se você tem 2 mais 3 vezes 5, isso não é verdade que é igual a 2 mais 3 que multiplica 2 mais 5, né? Então, atenção que tem coisas que valem, mas tem coisas que não valem. Quando a gente muda a teoria, não quer dizer que toda propriedade que valia para uma vai valer para outra. É igual com um exemplo que é clássico, quando a gente fala de matrizes. Quando a gente estuda matrizes, a gente também tem operações com matrizes. Os operandos são matrizes. Tem operação que o resultado também é uma matriz. Tem soma de matrizes, tem multiplicação de matrizes, enfim, tem outras operações também. Mas, se você fizer a multiplicação de duas matrizes, A vezes B, por exemplo, o resultado disso não quer dizer que vai dar igual a B vezes A. Então, tem propriedades que valem para uma teoria, mas não quer dizer que vai valer para outra, tá? Então, cuidado a isso. E para cá vale, e se justifica por várias formas. Assim, lembra como a gente justificou aqui? Falando de, por exemplo, um elemento que pertence a esse conjunto, né? Também vai pertencer, aliás, um elemento que pertence a esse conjunto também vai pertencer a esse conjunto. Então, o resultado é esse próprio conjunto maior que tem aqui. Enfim, a gente consegue aqui estabelecer a relação de igualdade e dizer a identidade ser verdadeira por meio de olhar o que faz um elemento pertencer a uma expressão ou a um conjunto que está aqui, e com isso garantir o outro lado. A gente vai conseguir fazer isso já, mais à frente. Porque o que a gente vai ter em mãos vai ser o quê? Duas expressões, que essas expressões agora são operações entre conjuntos, e o que você vai ter que argumentar é que, de fato, uma expressão ela é exatamente igual à outra, ou seja, um conjunto solução dessa expressão que você tem de um lado é exatamente o mesmo conjunto que você obtém escrevendo a expressão distinta que está do outro lado. Isso a gente vai fazer já, tá? Mas vamos avançar em outras operações que existem entre conjuntos aí. Tá claro? Beleza? Beleza. Deixa eu deixar isso aqui, só para eu não esquecer. Vou avançar. Não. Vou tirar. Bom, vamos falar de diferença de conjuntos, tá? Então, o que é a diferença de conjuntos? Eu vou fazer a pergunta que eu fiz para outra turma também. O que significa a diferença de dois números? O Seria resultado quanto um precisa para chegar no outro? É o que você falou, Rafael? É quanto precisa para um chegar no outro. É um bom jeito de falar isso. É quanto falta para chegar no outro número? Exatamente o que o É. Rafael acabou de falar. Tava pensando no bagulho de conjunto. Tá. A gente pode pensar um pouquinho diferente disso. Que é justamente o que está escrito aqui. Depende que os números representam um menos o outro. O que tá bom. Isso que a Isabela falou aí. O que é um menos o outro? O que um número, e aí um pouco do que o Roger está comentando também. O que um número representa? Um valor, né? E esse valor se refere a quê? Uma quantidade? Uma quantidade. O número se refere a uma quantidade. É uma quantidade de quê? De unidades de um certo tipo de elemento. Isso é que é um número cardinal, certo?
E o que você faz quando você, desse número, subtrai um outro? Dessa quantidade, e aí, sei lá, aqui 4, por exemplo, 4 unidades, isso é o número 4. Você fazer 4 menos 3 é você, dessas 4 unidades que você tem, você tira 3. Certo? Correto. Então, o que é uma subtração? É disso tudo, você acaba mantendo o que não se refere ao outro. Então, é o que tinha anteriormente e não tem no outro. O que significa você falar em conjuntos é um conjunto menos o outro não é um número, é um conjunto. Tá? Operações entre conjuntos, vocês têm que lembrar sempre que o resultado é um conjunto. Você não pode falar que um conjunto A é igual a 1. Não tem isso. Conjunto é uma coleção de elementos. O que você poderia falar eventualmente é do 1 ser elemento desse conjunto, ou seja, o conjunto A ele é obtido pelos elementos de modo que só tem o elemento 1 lá dentro dele. Tá? Mas, falando dessa operação de subtração, é o quê? É você olhar dentro desse conjunto A, inicialmente ele estaria. Mas desse conjunto você remove os que o quê? Os que estão em B. Certo? Então, o conjunto A menos B é um conjunto que satisfaz o quê? Essa conjunção dos elementos que pertencem a A e o elemento que não esses elementos que ao mesmo tempo não pertencem em B. Então, você olha em A, dentro desse conjunto A, quem dele pertence a B? Quem pertence a B, você remove. Tá? Então, A menos B é formado pelos elementos que pertencem a A e não pertencem a B. Tá? Isso daqui foi uma pergunta que me fizeram na outra turma, né? Isso daqui a gente não tem essa associatividade, tá? Então, inclusive, eu recomendo que vocês pensem um pouco sobre isso, né? De você A menos B menos C, não necessariamente, ou talvez seja, mas pense um pouco sobre isso, seja igual a menos B e isso fazer menos C, certo? Mas, enfim, o que é A menos B, então? Olhando para o diagrama de Venn. Primeiro você olha o pessoal que está em A. Remove o pessoal que também está em B. Então, o que fica é isso daqui. Pessoal de A que não está em B. Aqui. Pessoal de A que não está em B. Veja, com isso que está aqui, a gente consegue, então, observar que A menos B é igual a B menos A? Não. Não é, né? Porque o que fica é o primeiro, né? São os elementos de A fazendo A menos B. São os elementos de B fazendo B menos A. Então, pode ser que você tenha conjuntos distintos aí. Tá? Vamos ver alguns exemplos mais explícitos disso. Um conjunto é A, B, C e o outro conjunto é B, C, D, E. O que sobra, repara, é desse conjunto aqui, você remove os que estão no outro. O B já está no outro, então não vai. C já está no outro, então não vai. Só sobrou o A. Mesmo que aqui tenham outros, né? Não faz diferença. Aqui, ABC, tirando o BC, ficou só o A. AB, tirando o C, D, E, F, ficou o AB. Porque, veja, não tem nenhum elemento comum, certo? Então, inicialmente, ficam esses. Tem que remover os desse de A aqui, que também estão no outro, mas aqui não tem ninguém. AB menos AB, C, D, E. Veja que todo elemento que está aqui também está aqui dentro dele, né? Então, a solução é vazia. Então, saiu todo mundo. Conjunto vazio. Com esse entendimento de diferença entre conjuntos, eu consigo falar sobre complemento de um conjunto em relação ao outro conjunto. A hipótese disso aqui é que, quando eu falo complementar de B em A, é que necessariamente B é um subconjunto de A. Tá? É o que faz sentido eu mencionar em complementar. Tá? A ideia de complementaridade ela vai vir exatamente como vocês conhecem a ideia de negação. Por isso que um conjunto ele tem que estar bem definido, você tem que ter clara
qual é a propriedade que, para qualquer elemento que você vai tomar, que esteja no universo, você consiga responder, ó, ele pertence a esse conjunto exclusivamente, ou ele não pertence a esse conjunto. Ok? E então, por que isso do complementar vai dar essa ideia da negação que a gente tinha no passado? Alguém sabe explicar? Poderia repetir a pergunta, por favor? Tá, a pergunta foi, na verdade, o comentário antes da pergunta foi, o complementar, né, ele vai dar essa mesma ideia do que era a negação. Lembra do que era a negação? É você ter uma componente, ou um enunciado qualquer que você tenha, e o valor que ele tem, quando você nega, vai ser o oposto. Sim. E aqui, tem essa mesma relação de complementar, fazendo um paralelo com a negação. Alguém entendeu isso? Sabe explicar o porquê? Eu acho que eu entendi, só que eu vou assumir que eu entendi quando eu conseguir explicar, pera. Se eu conseguir explicar, né? É tipo que não tem A, então tipo é a negação do conjunto A, seria tipo isso? Bem tipo isso. Porque o que é a negação do conjunto A? É a Tipo, negação da. Vamos reformular isso aí melhor. É a negação do enunciado que diz que a variável pertence àquele conjunto. Então, a negação da afirmação que diz que a variável pertence àquele conjunto quer dizer que a variável não pertence àquele conjunto. O correto. que quer dizer que a variável pertence ao complementar daquele conjunto. O que quer dizer que você está negando a informação de que a variável pertencia àquele conjunto. Então, o complementar é justamente essa ideia de você ter como solução tudo que não está dentro daquele conjunto. Então, quando você fala complementar de B em relação a A, você tem dois conjuntos, é B e A. É o complementar de B em relação a A. Então, primeiro de tudo, o B tem que ser um subconjunto de A. Tem que ser assim. E o complementar de B em A é A menos B. É tudo que está em A, porque o A é o maiorzão, menos o que está em B. Porque os que estão em B você não quer. Você quer o que está complementar. O que Agora está na entendi. negação da propriedade da variável pertencer àquele conjunto B. Tá legal? Beleza, entendi. A gente tem uma notação para isso, tá? A notação é complementar de B em A. Então você põe o B em cima e o A embaixo. E repara, o A é o maior, tá? Então pensa nisso daqui, tá? O A contém B. E o que a gente quer é justamente o complementar desse B, tá? O que, em outras palavras, é a mesma coisa da gente falar que complementar de B em A é o A menos B. Certo? Professor, Sim. ainda não consegui entender muito bem essa relação de negação com a complementar, não. Você pode repetir? Você lembra do início que eu defini a operação de união? Sim. Sim. O que estava escrito lá? X pertence àquele conjunto, tal que X pertence a A ou X pertence a B. Certo? Certo. Isso aqui é o quê? É uma disjunção. Olha essa propriedade. X pertence a A. Isso é a propriedade que é uma componente. Isso é uma componente. Aqui é outra componente. Isso é o enunciado formado. Isso eu entendi. O que é a negação desse componente? Ah, seria não pertence. Isso, X X não não pertence a. pertence a A. E é isso que justamente a gente quer aqui no complementar. Não no A, né? Mas enfim, é o complementar do B, né? Porque aqui a gente é interessado no complementar do B. Então olha para cá. Mas aí não seria a negação de tudo?
Por que você falou só dessa primeira componente? Não, isso daqui é só um exemplo de união. Não estou dizendo que A complementar, que o complementar de B em A é essa operação. Não é. Eu só estou lembrando a você o que é uma componente para a gente aqui nesse contexto. Então, eu dei um exemplo em que a gente tratou uma componente nessa relação que tem entre os conjuntos, mas dizendo o seguinte: a componente é formada por x pertencer ao conjunto. Isso é a variável. Isso é a componente. E aí, com isso, o que significa você negar essa componente? Professor, É você dizer entendi. que, rapidinho, Alce, é você dizer que x não pertence ao conjunto. Tá, entendi. E aí, x não pertencer ao conjunto, nesse contexto aqui, é justamente x pertencer ao complementar de B. Porque o que a gente está olhando aqui é o complementar de B. Mas é o complementar de B que também está em A. Por quê? Porque, por hipótese inicial, o B está contido em A. Então, o complementar de B É o que é não o quê? pertence a B. Não pertence a B, isso. Entendi, Mas tá, peguei. vai pertencer a A. Por quê? B está contido em A. E o que a gente quer é isso. É o complementar DB em A. Então, você poderia falar, mas pode ter alguém aqui fora, não pode? Pode. Mas o que eu estou me restringindo é complementar DB que está em A. Em A. Tem esse par de conjuntos aí. Fala, Tá, beleza, obrigado. Nada. Nada, só para essa representação de x pertence a A ou x pertence a B. Nesse caso aí ficaria x pertence a A ou x não pertence a B. Por quê? Não tem essa representação que está aí na tela agora? Essa aqui? Não, de cima. Essa aqui? É, no caso dessa aí, essa parte de x, tal, que x pertence a A ou x pertence a B, no caso seria a única diferença aí, seria que se ou x pertence a B, seria ou x não pertence a B. Por quê? A representação desse complemento. Por quê? Seria essa a representação dela? Não, a minha pergunta é essa para você. Por que seria isso? Por que você acha que seria isso? Tá. Porque eu estou negando, né? Se ele não pertence... Mas veja, o que você falou é isso que está aqui. O que não seria a união, né? Então vou apagar isso aqui. O que você está querendo falar é isso daqui, né? Isso, exato. Tá? Mas x pertence a A ou x não pertence a B. Não pertence a B. Vamos olhar para cá. Tá? Uhum. Um camarada que está aqui. E aí? B está contido em A. Certo. Mas, e aí? E ele? Ele pertence a A. Entendi. Então, a gente vai conseguir chegar numa expressão parecida com isso que você está mencionando já já. É a seguir, tá? Porque, veja, o que a gente tem então é A menos B, tá? Só para a gente não perder o caminho, ou o microfone, Wallace, o microfone. Então, sobre esse A menos B, para mim são todos os elementos que estão em A, tirando os elementos que estão em B. Com isso, a gente pra vai conseguir escrever. Calma, a gente vai chegar lá. Olha o microfone aí. Tá, obrigado. Então, Falhado. Eu acho que é melhor tu continuar, porque eu vou fazer outra pergunta, aí vai cortar o teu raciocínio. Tá. Então, para manter, a gente tem aqui inicialmente que B está contido em A. E o que eu quero é o complementar DB em A. Então, é tudo que está em A, mas não está em B. Então, olha o que eu falei. Tudo que está em A e não está em B. Certo? É justamente isso que está aqui. Isso é o complementar de B em A. Antes da gente entender melhor o que quer dizer isso daqui, eu preciso falar de mais uma coisa. Que eu vou falar já já, tá? Só vou avançar e já já a gente volta a esse ponto. Você quer falar alguma coisa, Iago? Tá, eu
Então, vamos supor que o A ele esteja contido em outro conjunto, né? E o B ele está contido no A. E aí, se eu quiser fazer isso. Então, nesse caso, o complemento de B seria o C interseção com A menos B? Depende em relação a quem. Veja, a gente tem que ter dois conjuntos. Complementar de B em relação a quem que você quer? É em relação a C? Ou é em relação a A? Aí depende. Eu posso fazer, tipo, o complementar de B em relação a C interseção com A? Complementar de quem? Do B. E o B está contido em A, que está contido em C. Ok. E aí, eu quero o complemento de B em A interseção com C. Como se tivesse ali o parênteses fechando os dois. Não, mas A interseção C? Isso? Isso. Tá bom, mas A interseção C é o próprio A. Então não tem nenhuma mudança. Isso aqui é igual a... Tá correto, beleza. Então você pode ir mudando, colocando relações aí à vontade e ver o que vai acontecer, não tem problema não. Tá? Tranquilo. Vamos para alguns exemplos aqui, tá? Deixa eu ver se perguntou uma coisa não, né? Não tem uma pergunta não, né? Bom, o que a gente está fazendo aqui é tomando dois conjuntos aí, quaisquer, exemplos, né? E vendo o que é esse complementar de B em relação a A, tá? Bom, A é ABCDE, B é CDE. Então, primeiro, tem que ter essa relação aí, né? De B estar contido em A. E realmente todos os elementos que estão aqui também estão aqui. O que a gente quer é o complemento disso. Então, Se é tiver tudo que está aqui, mas não está aqui. Se tiver Não um vale. elementozinho aleatório que não tiver no A, então já não... Tá. Você não pode fazer essa operação de complementar um em relação ao outro. Fala, Alcio. Então, deu exatamente o que eu falei, né? São todos os elementos que estão em A que não estão em B, né? O resultado. Você falou união. A gente vai chegar lá, calma. Tá? Porque é E estão em A e não estão em B. Entendeu? Você falou ou, você manteve o ou. Então isso já muda a história. Tá? E a consequência da própria definição. Bom, aqui, A é igual a B. Beleza? Então, o que é o que está do lado de fora de B? Quem é ele? Falar nada estaria errado? Nada tem que ter uma definição para o nada, né? Então, o nada seria não ter elemento que esteja satisfazendo essa condição. Então, o nada não é um conjunto. Nada se refere a elemento. Não tem nada, não tem elemento. Entendeu? E aí, o conjunto que representa esses nadas aí, esses nenhum elemento, é o conjunto vazio, entendeu? Então, beleza. Tem essa sutileza aí, tá? Então, basicamente, você pode pensar em um menos o outro, né? Então, um conjunto menos ele mesmo é o conjunto vazio, né? Porque aí não sobra nada, né? Aí, veja, o nada não sobra nenhum elemento, né? Então, e aqui? Você quer fazer o complemento do conjunto vazio. Veja, é possível a gente fazer essa operação aqui? Desde que tenha um conjunto universo, tipo, desde que o conjunto vazio seja um subconjunto de um outro conjunto. Eu acho que tem, porque o vazio não é subconjunto de todo conjunto. Isso, então não é desde que está no universo. Isso. Mas não é o universo que isso aqui vai responder, não. É o que a Larissa comentou aí. Por quê? O vazio, ele está sempre contido em todo o conjunto. Então, isso de falar, desde que o vazio seja subconjunto desse, então sim, mas na verdade o vazio sempre vai estar contido, entendeu? O vazio e a gente viu na aula passada, o vazio ele está contido em qualquer conjunto. Entendeu? Correto. Tá, e aí o complemento dele, né?
do lado de fora do vazio, o que tem? Todo mundo. Bom, aqui é um caso particular que, na verdade, com isso a gente consegue ter uma nova notação, que é justamente o complementar de um conjunto. Veja que até então eu estava mencionando o quê? É um complementar de um conjunto em outro. Então tem essa relação aí de dois conjuntos, e ainda mais tendo que ter essa restrição em que um seja subconjunto do outro. B é subconjunto de A. Agora, quando esse conjunto A é o conjunto universo, então você não precisa falar que é o complementar de A no universo. A gente tem um jeito mais simples de falar isso, que é simplesmente o complementar do conjunto. Entendeu? Então, Professor, sim. eu me perdi um pouquinho nessa parte do universo. Você pode reexplicar o conceito de conjunto universo? Porque isso que está me pegando um pouco. Tá, então, veja que quando a gente fala sobre o complemento de um conjunto em outro, qual é a restrição que tem que ter? É esse outro Estar conter, contido ou conter um, né? No caso, o conter. maior contém o menor, né? Sim. Então, o A contém o B. Então, ele é o maior. Tá? Então, aqui, quando a gente está falando do A ser o universo, está dizendo o quê? É impossível ter alguém aqui fora. Não tem ninguém aqui fora. Por quê? Todo mundo que faz sentido nesse contexto está dentro desse universo. Está aqui dentro. Então, você, tendo o seu conjunto universo, você tem a certeza de que todo elemento que você considerar nesse seu problema específico, ele pertence a esse conjunto universo. Tá, entendi. Então, não faz sentido você ter um elemento que não pertence a ele. Não faz sentido o elemento aqui. Não tem. Então, por isso que quando a gente fala, um exemplo bem prático, simples e bobo, quando eu falo em alunos de FMC, é um conjunto. Mas está dentro de algum universo que depende do contexto. Pode ser que no universo aí eu tenha alunos e professores, ou pode ser que eu só tenha alunos de computação. O universo possível para isso seria, tipo, alunos da UF? Alunos da UF, apesar de também, dependendo do contexto, nem ser. Sei lá, eu tenho meu canal no YouTube lá que tem alunos de outros lugares que assistem. E aí, sei lá, são alunos de FMC, né? Estão seguindo o curso aí. Então, enfim. Tenho alunos de outros cursos. Tem aluno aqui que é de geografia, né? Tem aluno que é de filosofia que faz FMC aqui nesse período. Então, ele depende do contexto. Entendeu? Bom, e aí, quando a gente já tem isso, né? Que esse conjunto que contém o B, no caso, ele é o conjunto universo, a gente não precisa usar esse par, conjunto complementar de B, em relação a esse conjunto A, que é o universo. Você simplesmente fala, é o complementar de B. E aí já está indiretamente mencionando que é o complementar do conjunto B em relação ao universo. Então, a gente escreve mais direto, que é a barrinha em cima. E veja que essa barrinha em cima, ela sim dá a ideia da negação. Por quê? O que é a negação de uma componente e o que é a componente nesse caso? É você dizer que a variável, o elemento, pertence àquele conjunto. Todo mundo que está aqui dentro pertence a esse conjunto. Então tem valor verdade em relação à propriedade dele pertencer ao conjunto. Agora, se você está negando, é porque você está se referindo aos elementos que estão aqui fora. São os elementos que pertencem ao universo, não pertencem ao conjunto B específico. Então, isso é o complementar do conjunto B. São os elementos que não pertencem ao conjunto. Certo. Tá? Com isso, sim, então, eu posso ajudar melhor o Wallace, que falou em A união B complementar.
Professor, Ele desculpa. falou x pertence a A ou... Rapidinho. Ele falou, então, A menos B é x pertence a A ou x não pertence a B. Então, aquilo não funciona. Mas a consequência da própria definição de diferença, a gente tem essa identidade, que é o quê? O que é A menos B? É todo mundo que pertence a A e é uma conjunção, não pertence a B. Não pertence a B, pertence a quem? Não pertence a B é porque pertence no complementar de B. Ou seja, é justamente desse conjunto aqui que eu acabei de definir. Então, por isso que foi importante eu falar do que é um complementar de um conjunto em relação ao outro, para depois eu falar do que é um complementar de um conjunto em relação ao universo, para aí sim a gente poder reescrever essa identidade, que é muito interessante. E a gente vai aplicar bastante, inclusive. Fala, Rafael. Não, já foi, já. Você falando aí, respondeu a pergunta já. Tá. Beleza, Wallace? Você ainda tá aí, Wallace? Oi, professor, me chamou? Chamei. Você entendeu o que eu falei aqui? Não, porque tá picotando muito. Eu tô no celular, tá acabando a bateria, eu tô procurando o carregador. Putz, boa sorte aí. Mas então, o que você tinha mencionado, basicamente, é isso. A união B complementar. Porque você falou x pertence a A, x pertence a A é isso daqui. Ou x não pertence a B. É isso que está aqui. Tá? O que você falou é isso. Mas a consequência da própria definição de diferença não é essa, mas é essa daqui. É que x pertence a A, Entendi. porém x não pertence a B. Ou seja, x pertence a A e x não pertence a B. Ou seja, x pertence a A e x pertence ao complementar de A. Tá legal? Com isso, claro, do complementar de um conjunto em relação ao outro, então pega dois conjuntos B e C que eles sejam subconjuntos de A, tá? Então, tendo essa satisfação, né? Veja que esse A, você poderia pensar tal como é um universo, tal como é um conjunto maior que contém esses menores aí. O que a gente quer falar aqui nesse slide é sobre propriedades que a gente vai herdar de conceitos anteriores, a gente só vai reescrever aqui, mas utilizando esse conceito novo de complementar, tá? Estou falando muito hoje. Tranquilo. São 2 horas de aula, né? Pô, na verdade, eu acabei de falar 2 horas direto, né? Agora é a segunda. Então são 4 já chegando. Fala. Eu reparei que no exemplo que eu tinha perguntado se estava correto, eu pensei uma coisa e falei outra para variar. Aí, só colocando o contexto, aí você tem um conjunto C, e aí esse conjunto contém o conjunto B, o conjunto A, e esse conjunto A contém o conjunto B. E aí quando eu falo, quando eu digo assim, o complemento de B, eu estou falando de complemento ainda, tá? Complemento de B é a união com C. É tudo que não está em B, ou seja, o conjunto universo é o A, né? E dentro dele é o C, e dentro dele tem um A. Enfim, é isso. Isso, obrigado. Isso. E aí o conjunto universo é o C, dentro do C tem o A, complemento do B é o A união com C. Show. Isso aí tá correto pensar. Aí eu poderia fazer simbolizar devo mostrar daquela forma simbolizada. Sim, poderia, sem problema. Poderia. E aí, a gente vai chegar a coisas assim quando estiver falando de álgebra dos conjuntos, que é justamente tratar. Porque o que a gente estava vendo aqui até agora? É uma operação bem específica com dois conjuntos. Igual a gente viu na aula de lógica inicialmente. Era conectivo aplicando a duas componentes só. Bem básico. Depois a gente fez o quê?
tratou agora conectivos entre enunciados. Ou seja, talvez se encaixe no que você está falando, porque aqui já não é mais um único conjunto, mas é um único conjunto, mas é obtido pela união de outros dois. E aí, como é que fica isso? Aí a gente consegue chegar lá adotando algumas formas. Uma é pela álgebra dos conjuntos que a gente vai ver. Entendeu? Beleza. Caiu a bateria do celular do áudio. Essa questão de álgebra dos conjuntos é para a aula que vem, né? Ou nessa ainda? Nessa ainda. É. Eu vou falar rapidamente sobre ela, não vai demorar muito tempo, não. Mas na aula que vem, na aula de exercício, a gente bate mais sobre isso aí. Bom, então, quais são as propriedades que valem? A primeira aí. O complementar de B em A interseção B é igual ao conjunto vazio. Tá claro isso? O porquê? Complementar de B em A, interseção com B. É o conjunto vazio. É que só assim pela... Parece demonstração, demora um pouquinho a pensar. É, mas tem que trabalhar isso aí. Tem que exercitar isso daí. Porque, ó, complementar de B. Ele está em B? Isso daqui? Um elemento que está nesse conjunto está em B? B é subconjunto, Não. né? Não é subconjunto disso não. Então, B é subconjunto de A, sim, sim. Se eu estou escrevendo dessa forma, é porque vale. É porque vale a hipótese de B ser subconjunto de A. Tá? Mas, qual é o ponto? Complementar de B em A. Então, esse conjunto que a gente está olhando aqui, que no caso é A menos B, né? Isso daqui você pode escrever como A menos B. Então, complementar de B em A é o pessoal que está fora de B. Então não há interseção. Tem interseção, sim, mas é vazia. Né? Ah, sim, é. Interseção vazia, correto. Isso, então, é o pessoal que não está em B. Tem gente que não está em B e está em B? Não tem. Seria É tipo vazio. colocar... como é que você falou o B com aquele tracinho em cima? Não é negação de B. O complementar. Complementar. Seria o complementar de B, união de B... Qual o nome desse tracinho em cima? Desculpa. Complementar de B. Complementar de B. Tá, entendi. Você consegue, porque isso que está aqui, ele é um caso particular disso que está aqui. Esse caso que está aqui é aquele caso em que A é exatamente igual ao conjunto universo. Entendeu? Então, se vale para isso daqui, também vale para cá. Tá? Beleza. O outro, complementar de B em A, união B, é o conjunto A. Faz sentido isso? Faz. Veja que você tem a hipótese inicial de B ser um subconjunto de A. Então, é esse pessoal daqui de fora, é justamente isso daqui. Faz união com o conjunto B, que é isso daqui. O que resulta A. Olha isso daqui. Complementar de A em A. É o conjunto vazio. É porque não sobra ninguém, né? Então, veja, o que é complementar de A em A? É A menos A. O que é A menos A? Você pode escrever isso. A menos A você sabe, é todo mundo que está em A e não está em A. Tem alguém que satisfaz isso? Não tem. É o conjunto vazio. Certo? Então, sempre que tiver escrito complementar de B em A, você pode pensar na diferença, que é qual? Complementar de B em A é o quê? É o que não está em B. Mas está em A. Isso. Então, isso é A menos B. É isso que eu botei lá atrás até. Então, sempre que tiver isso, você pode pensar nessa ideia de complementar, igual eu estava falando, igual eu venho falando aqui, né? Mas também pode trabalhar com essa diferença e que dá na mesma
e ver o que faz mais sentido aí na sua justificativa, entendeu? Aham. O complementar de vazio em relação a A é o próprio A. Isso a gente até viu lá atrás, né? Aqui, o que é isso daqui? Seria A menos B e A menos B menos A. Seria algo desse tipo. É. Fazendo essa reescrita aí. Mas não seria um pouquinho contraditório? Pensa no que isso daqui é em relação aos próprios conjuntos. Não reescreve por meio da diferença dos conjuntos. O que é isso? Ó, é o pessoal que não está em B e está em A. Então, é o pessoal do lado de fora de B. Tá, assim faz sentido, já pensei já. E o que você quer fazer agora é olhar o complementar desse pessoal que está do lado de fora de B e que está em A. Ou seja, é o próprio B. Sim? Isso daqui é exatamente igual, na verdade, não é exatamente igual porque são objetos diferentes. Mas é quando a gente fala da negação de uma afirmação. Você está obtendo o complementar do complementar de alguma coisa. Ah, eu acho que entendi agora. Espera aí rapidinho. Oi, voltei. Entendeu? Então, é exatamente o que é o lance da negação da negação. Né? Então, você pega o complementar, aí esse complementar, você pega o complementar dele. Ou seja, você voltou para o mesmo lugar. Ok. Agora isso daqui. Não sei porque eu botei isso daqui. Tá, vou deixar porque eu não lembro, então vai ficar aí. Então, o que é o que está aqui? É você ter a interseção de dois conjuntos e dessa interseção você faz o quê? Pega o quê? O complementar. Ou seja, é o que não está na interseção. Então, o que significa não está na interseção? Significa que não está em um conjunto ou não está no outro conjunto. Eita, você pode tentar fazer o diagrama de Venn aqui para entender, né? Porque, ó, o que é isso daqui? Primeiro, B interseção C. É esse pedaço daqui. É nele que eu estou interessado? Não. É no complementar. Então, é esse pessoal em coral que eu estou interessado. O que significa isso? Significa, do B, você faz o complementar. Então, é esse pessoal que está com essa cor aqui, vou refazer aqui porque está confuso. Isso aqui é comum para vocês? Vocês lembram de alguma coisa em relação a isso? Para descrever não, mas lembro. Então, eu estou interessado na conjunção? Não. Estou interessado em quem? No que não está na conjunção. Então, eu estou interessado em quem está no complemento de um conjunto, que é isso que está aqui. Mas é só nele que eu estou interessado? Não, também estou interessado nesse pedaço, que é justamente o que aqui vai conseguir agregar, que é o que está no complemento desse C. E eu estou interessado na união dessas coisas. Na união dessas coisas aí. Beleza? Isso daqui você já conhece desde o início do curso. Quando você tem a restrição desse conjunto A, que é o maior, seu universo, olha o que você tem. O complemento da interseção é justamente a união dos complementos. O que é isso?
É a lei de De Morgan. Certo? Então, isso daqui é a lei de De Morgan, é o que vocês já conhecem já, ó. Aplicam ela direto quando a gente fala de equivalências. Entendeu? Então, para justificar isso, como é que a gente faz? Você pode utilizar a tabela verdade, em que cada propriedade, cada componente, ou seja, B, o que significa? É x pertencer a B. C é o quê? É x pertencer a C. Você quer fazer a conjunção das duas coisas, né? É saber se realmente isso está fazendo sentido. E aí depois você vai negar. Tá, mas o que é isso daqui? Quem é o elemento que está nesse conjunto? Pode repetir a pergunta? O comentário Quem também. é o elemento que está nesse conjunto aqui? O elemento que está nesse conjunto, eu vou logo avançar porque já está quase acabando já, né? Então, mas é o seguinte, o elemento que está nesse conjunto, aqui que é complementar de B interseção C, é um elemento que não pertence a B interseção C. Então, você tem dois conjuntos, esse e esse. O que está escrito aqui é que qualquer elemento que está nessa solução, ela não está aqui. Agora, se ela não está aqui dentro, onde é que ela está? Ela está fora de um conjunto, que aí está todo esse pedaço aqui, ou está fora do outro conjunto, que é isso que está aqui. Veja que é justamente estar fora do conjunto B é o B complementar. Fora do conjunto C é o C Poderia complementar. dizer que Tá está fora de B ou está fora de C? Seria. Isso, Tá. Isso. É justamente o que diz a identidade de De Morgan. Entendeu? A lei de De Morgan. Da mesmo tipo de argumento, você pode pensar quando você inverte as operações, né? Que isso a gente já viu também nas aulas anteriores. E veja que o argumento que eu dei nas aulas anteriores, ela se aplica aqui também. É igual quando a gente fala, não é verdade que Larissa vai passar e Roger vai passar. Estou usando os nomes de vocês porque são os últimos que estão escritos aqui no chat. O que isso significa dizer? É que Larissa não vai passar ou Roger não vai passar, certo? Pensando nesses exemplos, você enxerga naturalmente essa equivalência. É claro, é um exemplo só, né? Mas o argumento se baseia um pouco nesse sentido de você dizer uma variável que está num conjunto específico, ela satisfaz uma série de coisas, de modo que você consegue garantir que ela também pertence a outro conjunto específico que você tem do outro lado. Com isso, a gente consegue demonstrar coisas. Eu tenho 8 minutos, eu vou tentar fazer exatamente o que eu fiz da turma anterior. Só vou talvez um pouquinho mais rápido. É o seguinte, até porque já está escrito, então vai ser mais rápido naturalmente. Não vou reescrever. Então, olha o que eu quero demonstrar. Caso você tenha isso daqui valendo, então você ganha isso daqui. Ou seja, a sua hipótese é que A seja um subconjunto de B e A seja um subconjunto de C. Como consequência, você vai ter que A é um subconjunto de B interseção C. Primeiro, faz sentido isso para vocês? Faz. Então, olha só. O que a gente tem que olhar? É a causa. Isso é uma implicação, né? Lembram de uma expressão lógica? É uma implicação. Essa é a causa, esse é o ponto de partida, você tem que concluir essa consequência aqui. Não é a única forma de argumentar. Pode usar a contradição, a contrapositiva, enfim, existem outras formas. Mas isso a gente vai ver nas aulas sobre técnicas de demonstração, tá? Mas vamos chegar lá, tem os outros exemplos aqui que eu quero fazer também, e aqui já está a solução bonita, eu não vou precisar reescrever, então vai ser mais rápido. A causa é A é um subconjunto de B e B é um subconjunto de C. Eu quero que implique que A é um subconjunto de B interseção C. Então, veja, qual é a hipótese?
é que para qualquer elemento que você tome, se ela satisfaz isso, então ela também vai satisfazer isso. Dado que é isso que eu quero, diz que é uma variável qualquer aí, x, qual é a causa? X pertence a B. Perdão, x pertence a A. O que isso aqui diz? Se x pertence a A, então necessariamente x pertence a B, porque A está contido em B. Então qualquer elemento x que pertença a A também vai pertencer a B. E você tem essa conjunção. Ou seja, além dessa informação, você tem essa, que essa informação diz o quê? Se x pertence a B, então x pertence a C. Veja que você tem como consequência já, então, que x, dado que ela está pertencendo a A e ela está pertencendo a B, juntando pela conjunção, então x necessariamente pertence a B e C. Aqui, ó, pertence a B, x pertence a B e x pertence a C. Ou seja, x pertence a interseção dos dois conjuntos. X pertence a B interseção C. Veja que a gente está olhando qualquer variável, qualquer elemento que pertença a A. Isso significa que todo o conjunto A está contido nesse conjunto B interseção C. Show de bola? Show. Tá legal? Isso daqui é uma demonstração. É uma confirmação de uma implicação em que você está trabalhando com as hipóteses, juntando as informações e conseguindo concluir a implicação verdadeira. A próxima. A próxima é uma biimplicação, tá vendo? Olha, A é um subconjunto de B, se e somente se A menos B é igual ao conjunto vazio. Primeiro de tudo, isso eu vou falar um pouco mais à frente, mas entendam que, primeiro, se você quer demonstrar algo, você tem que entender o enunciado, tá? Então, o primeiro ponto é entender o que está escrito, tá? E aqui é o seguinte, o que é isso? Faz sentido? A é um subconjunto de B. Você pode pensar em fazer o diagrama de Venn para confirmar isso tudo que está sendo dito aqui. Mas é só uma verificação para talvez você ganhar um pouco mais de intuição sobre o que está escrito. Né? Mas veja, A está dentro de B. Então, tudo que está dentro de B, menos o que está em B, não sobra ninguém, né? É o conjunto vazio. Repara que isso não garante nada, não garante o que está aqui, mas dá uma ajuda nessa ideia. Mas essa aqui é uma demonstração bem boa, porque ela é uma biimplicação. Vocês lembram do que é uma biimplicação? O que é uma biimplicação? Ela é uma conjunção de duas implicações. Então, tanto isso como causa implica nisso como consequência, quanto isso como consequência implica nisso como causa. Ok? Lembram da reescrita de uma biimplicação? Sim. E aí você tem que demonstrar essa afirmação. O que é essa afirmação? Ela é uma conjunção. Então você tem que demonstrar isso e depois, independentemente, você tem que demonstrar isso daqui. Então, a gente vai ver isso mais à frente em aulas de demonstração, que uma biimplicação você separa em duas implicações e a gente tem nome para isso. Essa implicação, dado que está assim nessa ordem, a gente chama de ida. E aqui a gente chama de volta. Tá? A ida e a volta é o que você tem que demonstrar. Então, primeiro, a ida. A causa é que A é um subconjunto de B. O que significa? Temos que, para todo x que pertence a A, então x pertence a B. É uma consequência do que está dizendo aqui. É uma equivalência do que está aqui. Né? Então, veja, todo x que pertence a A, então x pertence a B. Agora, a gente quer mencionar algo sobre a diferença. A gente quer fazer a diferença dos dois conjuntos. E a gente quer concluir que é o conjunto vazio. Mas a gente vai tentar tratar melhor o que é isso daqui. Tá? O que é A menos B? Sabemos que A menos B é a A e o complementar de B. É tudo que está em A e não está em B. E o que isso quer dizer de fato? É que A menos B é o quê? É A e não B. Ou seja, todo elemento que pertence a B complementar
ela não pertence a B. É uma outra informação que a gente tem por meio da gente estar tratando esse B complementar. Concorda? A gente sabe que A menos B é A e não B. É A e complementar de B. Olhando para isso que está aqui, o que a gente tem? Todo elemento que pertence a B complementar, ele não pertence a B. Meio que isso já consegue garantir um pouco do que a gente quer. Porque, ó, se não pertence a B, certo? Também não pertence a A. Ou seja, se um elemento que está em B complementar, ele não pertence a B, concordam que ele também não pertence a A? Por quê? Concordo. Porque o A está o A está contido em B. Então, todo elemento de A está dentro de B. O B complementar, então, ele não tem nenhum elemento que está em A. Então, veja que a interseção do conjunto A, ou seja, são os elementos que estão em A e não estão em A. Porque B complementar não tem ninguém que está em A. Então, não tem ninguém comum. Logo, a interseção é vazia. Portanto, A menos B é o conjunto vazio. Show de bola? Ok. A volta. A volta é bem interessante porque a gente usa aqui conceitos de enunciados quantificados. Tá? Então, é o seguinte. A volta é, a causa é que A menos B seja o conjunto vazio. A consequência é que A esteja contido em B. Então, é aqui que a gente quer trabalhar. O que quer dizer essa formulação aqui? Tá? Então, dado que A menos B é igual ao conjunto vazio, é a mesma coisa você dizer que A interseção B complementar é o conjunto vazio. Certo? Por consequência da própria definição. O que quer dizer isso? Olha, não existe elemento que pertença a A e não pertence a B. Concordam que o que está escrito aqui é o que eu escrevi aqui agora? Olha, não existe elemento, porque é o conjunto vazio. Então, não existe elemento que pertence a A e não pertence a B. Isso que está em português é isso que está aqui. Olha, não existe elemento que pertence a A e não pertence a B. Olha a simbolização disso. Não existe X, tal que X pertence a A e X não pertence a B. Concordam com isso? Ok. E o que é isso? É negação de uma existencialização. Então, é para todo X, você tem a negação disso que sobra, que é a negação de X pertence a A e X não pertence a B. Aplicando a lei de De Morgan, você tem para todo X, X não pertence a A, porque é a negação desse pedaço, ou X pertence a B. Eu quero concluir que A está contido em B. Eu já concluí isso aqui? Não está claro, né? Porque o que está escrito aqui é que para toda variável que ela pertença a A, então ela pertence a B. Veja como tem uma implicação. Toda variável que pertença a A, então ela pertence a B. Mas veja que aqui a gente tem uma adjunção. Tudo bem, a gente consegue escrever uma adjunção por meio de uma implicação, lembra? Que é escolher uma das duas, virar a causa negada. Então, aqui, X não pertence a A. O que é a negação de X não pertence a A? É X pertence a A. Ela vai ser a causa, porque eu estou negando ela aqui, implicando no outro pedaço ser a consequência. Então, aqui já acabou o que queria, que é para toda variável X. Se X pertence a A, então X pertence a B. É justamente isso que está aqui. Show de bola? Legal? Show de bola. Beleza? Juro que só vou tomar mais 2 minutos de vocês. Tá? Essa demonstração acabou. Veja que os dois jeitos de demonstrar foram diferentes. Pode falar. É isso que eu ia perguntar. Eu ia falar, pera, por que em um você demonstrou de uma forma e na outra você demonstrou de outra forma? Porque eu tava um pouco confuso. as causas eram diferentes. A causa desse é que A menos B era um conjunto vazio. Então, foi em cima disso que eu trabalhei. Enquanto aqui, a causa é que A é um subconjunto de B.
Então, é em cima disso que eu trabalhei. Mas eu não entendo por que a causa ser desse jeito implica em você ter que demonstrar dessa forma aí que você demonstrou e da outra mesma. Não é a única forma. Tem várias outras formas de você tentar me demonstrar isso. Ah, tá. Ok. É uma demonstração, não é a única demonstração. Até quando a gente vai ver mais à frente, existem técnicas distintas. As técnicas que eu utilizei aqui foram técnicas diretas, demonstração direta. Mas se eu fosse pensar na contrapositiva, seria diferente. Se eu fosse pensar na contradição, seria diferente também. A gente vai estudar isso mais à frente. Ah, beleza. O outro aqui é bem imediato, né? Porque, olha, o complemento de A união B está contido em o complemento de A união complemento de B. Veja que o que isso aqui quer dizer? Eu estou interessado nesse conjunto, que é o complemento da união. O complemento da união eu posso vir para cá pela lei de De Morgan, né? Certo. O telefone tocou. Pela lei de De Morgan. Tá? Então, o que é isso que está aqui? A lei de De Morgan diz que o complemento da união é a interseção dos complementos. Mas olha que interessante, eu quero concluir que isso aqui agora é um subconjunto da união desses conjuntos. Veja que é direto, por quê? Pega dois conjuntos arbitrários, x e y, faz a interseção deles. É claro que a interseção é um subconjunto da união dos dois conjuntos? Ó, faz diagrama de Venn para ficar mais claro. X e Y. Eu estou fazendo a interseção de dois conjuntos. É isso daqui. Isso é um subconjunto da união? Sim. Né? Ó, a união. A união é o que está em coral. Pega todo mundo. Aqui, é o que está aqui. Ok. Vale para quaisquer pares de conjuntos que você tome. A interseção de dois conjuntos é um subconjunto da união desses dois conjuntos. Em particular, também se for A complementar, B complementar. Entendeu? Legal, né? Muito bacana. E aí, gostaram? Show de bola? Então, acabou aqui, gente, porque aqui a gente já entraria na álgebra dos conjuntos e tal. E não foi mal. Eu vou parar aqui. Isso aqui com vocês eu continuo na próxima aula, tá? Que aí eu acabei falando e tudo mais, e aí, enfim, eu vou tomar mais tempo de vocês não, tá? Se existe demonstração por diagrama de Venn, existe verificação de alguma afirmação pelo diagrama de Venn, tá? Na verdade, vou até voltar também para B1, porque eu falei meio rápido lá para eles, então vou voltar aqui também. Tá bom, Matheus? Então, o diagrama de Venn ele é muito bom para você enxergar coisas e para você verificar que algo não é verdadeiro. Por exemplo, se você tivesse... igual vocês comentaram aí, né? A menos B é igual a A união B complementar. Isso aqui é falso. Como é que você sabe que isso aqui é falso? Monta o diagrama de Venn disso daqui, monta o diagrama de Venn disso daqui. Você vai confirmar que isso não dá na mesma região achurada do que essa. Então está claro que os dois conjuntos não são iguais. Entendeu? É melhor a gente parar por aqui, senão eu vou tomar mais tempo de vocês. Na próxima aula a gente continua dessa parte de álgebra dos conjuntos, tá? Que aí tem uma série de exemplos, mas basicamente é você conseguir, aplicando as operações básicas que a gente viu ao longo dessa aula de hoje, fazendo com que uma expressão chegue até a outra expressão. É exatamente como a gente viu a equivalência de expressões de enunciados simbolizados. É tratando essas bases, conseguir evoluir por igualdade. Daqui o que lá é equivalência. Eu recomendo que vocês estudem isso daqui. Na próxima aula eu começo a partir daqui, tá? E a gente faz de novo, faz isso daqui e tal. Nós vamos ver que é coisa simples. Beleza? Beleza. Obrigado aí pela aula.
Beleza, professor. Boa noite. Gostaram? Sim. Eu gostei. Que bom. Seu colega gostou aí, Rafael? Ele não ironicamente, ele é de SI também, sabia? Entendi. Que bom. Então tá legal. Isso aí. Valeu, gente. Obrigado aí. Valeu. Abraço Valeu, pra todo mundo. professor. Até segunda, né? Hoje é quarta. Não, hoje é Terça. quinta. Não, até terça. Eu esqueço. Vocês é terça e quinta. Valeu, professor. Dou muitas aulas, gente. Foi mal. Valeu.